Comigo está o Hermes, o nosso intérprete de Libras. E eu sou o seu professor Flávio, professor de matemática, único de vocês, tá bom? E a gente vai falar sobre porcentagem. Gente, esse conteúdo, para mim, na minha lógica, eu acredito que é na lógica geral, só que as pessoas não percebem, só perde para a função polinomial do primeiro grau, que a gente usa bastante e nem percebe. Pode ter certeza que a função do primeiro grau a gente usa bem mais que a porcentagem. A porcentagem está na nossa vida. Mas vamos quebrar uns paradigmas aqui, tirar uns mitos que existem. Falou de porcentagem, você lembrou de quê? Dinheiro? Aí que está. Porcentagem não se refere a apenas dinheiro, muito usado, lógico. Todo tipo de compra que você faz, geralmente alguém dá um desconto, faz um acréscimo, porque você vai pagar parcelado, vai pagar alguma taxa a mais, mas são detalhes. Mas a gente pode usar também porcentagem em outras situações. Por exemplo, vou falar de mim, eu tenho que perder peso. Se eu falar peso com o pessoal da física, eles vão falar que eu estou errado, porque não é peso, é massa, né? Eu tenho que perder massa corpórea, eu tenho que perder um pouquinho de gordura. Eu tenho que perder uns 20%. Para não ficar bom, para ficar mais ou menos ainda. Estou falando de dinheiro? Não, estou falando de massa. É um caso. A gente pode falar também de nota. A sua nota. Quanto você precisa para ser aprovado no final de um ano ou no final de um semestre? 60%. Quantos pontos são distribuídos? 100. Quantos que eu preciso para passar? 60. Isso também é um tipo de porcentagem. Outra coisa que às vezes a gente não entende, porque que a gente pede para você entregar o seu PET, que você está entregando o PET, você está ganhando frequência. E o aluno, para ser aprovado, ele precisa de nota e de presença na escola. E o PET é a comprovação de que você está estudando. 75% no mínimo, você tem que conseguir de presença. Isso ainda, o pessoal fica debatendo isso aí, mas é fato. Nota e presença. Faculdade acontece bastante. Eu passei em tudo e foi reprovado por falta. Faltou presença, né? Então, mas a porcentagem fala bastante também de dinheiro. Mas não é só dinheiro. Tem outros casos também. Se eu correr 10% mais rápido, eu vou gastar menos tempo para percorrer tal caminho. São N exemplos. Não está simplesmente em dinheiro, bolsa de valores, cotações e essas coisas. Então vamos lá. O nosso PET, por exemplo, tem lá um exemplo da televisão que custa 5 mil reais. Cara, 5 mil reais uma TV, se você tiver dinheiro, vai lá. Se seu pai tiver, vai lá, compra. Sua mãe, compre. Beleza? 5 mil para mim é muito dinheiro. Dá para pagar minhas contas. Se ele pagar à vista, ele vai ter 5% de desconto. Se ele comprar parcelado de 2 vezes, ele vai pagar 2 de 2.600. Aí eu te pergunto, qual é o mais viável? Vai pagar com desconto? Depende. Depende. Isso é muito relativo. No meu caso, eu não consigo nem comprar à vista e nem parcelar 2 vezes. Desembolsar 2.600 é muito dinheiro. É muito dinheiro. No meu caso, tem que parcelar das 10 para lá. E mesmo assim, 10 se não tiver juros. E eu já sei que tem juros. Então, depende. Qual que é o importante? O importante é ter. Vamos colocar que o importante nessa questão é ter a televisão. Tem que ter a televisão. À vista ou parcelado. Qual que é o mais viável? Aquele que cabe no seu bolso. Se você tiver os 5 mil, compra. Ainda tem o desconto. Agora, de quanto que é o desconto? 5%. Então, quanto vai sair essa televisão? Porque parcelado eu já sei que dá quanto? R$ 5.200. Paguei R$ 200 a mais. E os 5%? Vamos falar disso daqui a pouco? Ó, o que é a porcentagem? É uma forma de escrever uma fração cujo denominador é 100. Você tem um total, um número qualquer, e divide por 100, você achou aquele número em porcentagem. Olha só, 15%. Vamos escrever? Como é que eu escrevo? O que é 15%? Esse aqui, olha. Opa, vamos escrever de outra cor? Vamos escrever de preto, aqui, ó. É 15 sobre
100. Pode ser escrito assim, se você dividir, você vai ver que vai estar escrito assim, ó, 0,15. E olha, igual, igual. 3 formas diferentes de escrever porcentagem. Você pode escrever como porcentagem em si mesmo, como fração ou como número decimal. Beleza? E o 30%? 30 sobre 100, que vai ser igual a 0,30 ou 0,3. Há um detalhe, 0,30 ou 0,3, nesses exemplos assim, é válido, tá bom? Se você estiver estudando estatística, aí eu vou falar com você que não é tão exato, beleza? Aí eu estou falando com exatidão. Mas é a mesma coisa. Aí eu poderia colocar até assim, ó. Se eu estiver trabalhando com exatidão. Quando você estiver estudando estatística, você vai ver. Tinha um professor nosso, lá da faculdade, que ele trabalhava com 4 casas depois da vírgula. Porque o número fica mais exato. Nem é mais preciso, é mais exato. Ok? São exemplos, é só para a gente dialogar aqui. Vamos lá. Olha o exemplo 2. Como é que eu escrevo 50%, 4%, 200%? Olha, tem um número aqui acima de 100. Como é que trabalha com isso, Flávio? Olha, o 50, você vai fazer o quê? 50 por 100. E o 4? 4 por 100. Opa! E o 200? 200 por 100. Então você vai pegar o número que está em porcentagem, vai colocar no numerador ou na parte de cima e vai dividir por 100. Você vai achar o número em decimal. Neste caso, vai ficar 0,5 ou 0,50. Aqui, 0,04. E aqui vai ficar o quê? 2. Repara, números abaixo de 100 vai ser 0 alguma coisa. Acima de 100 vai ser um número exato, ou 2. Se fosse 250, ficaria 2,5. Chique demais, né? Fácil. Não tem erro. Eu estou falando que são a mesma coisa. Gente, na matemática tem muitas coisas que são extremamente parecidas. Então dá para a gente fazer essa comparação. Então, de novo, 50% pode ser escrito assim, ou 50 sobre 100, ou 0,5 ou 0,50. Eu vou escrever de novo aqui, ó. 0,50. Mesma coisa. É simples, não tem erro, tá? Vamos tirar esses paradigmas e vamos tirar também essa mania de falar assim, eu não aprendo matemática. Todo mundo sabe usar matemática. Alguns com mais facilidade, fato. Outros com mais dificuldade. Eu tive muita dificuldade. E assim vai. Vamos pegar esse exemplo aqui. O salário mensal de Fernando é R$ 3.000, enquanto o salário mensal de seu irmão João é 75% do salário de Fernando. Qual é o valor do salário de João? Que eu já sei quantos que o Fernando ganha. Ele ganha 3.000. Quem não quer ganhar R$ 3.000 por mês? Eu quero ganhar mais. Tá? Estou sendo ganancioso. Eu tenho alguns sonhos. Será que eu tenho sonhos? Ah, já nem sei mais. Mas é bom a gente comprar algumas coisas. Tem um colega que diz assim, eu não gosto do dinheiro, eu gosto daquilo que o dinheiro pode me dar. Vai entender, né? Vamos lá. Olha só. Primeira coisa, eu estou trabalhando com dinheiro e com porcentagem. Qual que é o salário do Fernando? 3.000. O 3.000 é a referência, então ele vai valer 100%. Quanto em porcentagem o Fernando ganha? 100%. Qual que é esse 100%? R$ 3.000. Aí está falando o seguinte, o João, ele ganha 75% do salário de Fernando. Perguntinha, é mais ou é menos? É menos. É menos, tá bom? Ele não falou assim, 75 a mais que Fernando. Ele falou que é 75 do de Fernando. Então é menos. Então, vou colocar 75% aqui e vou achar esse valor. Aí uma coisa bacana da matemática, que eu falei que tem muita coisa parecida. Porcentagem é a mesma coisa de regra de 3, gente. Dinheiro bate dinheiro, porcentagem bate porcentagem. O que você vai fazer?
põe as frações, iguala e acha o valor de x. Quanto que vai dar isso aqui? Multiplica cruzado. Vamos colocar aqui, olha. X é igual. Opa, perdão. Você vai fazer aqui, ó. 100 x é igual a 3.000 vezes 75. Aí esse 100 que está aqui do lado esquerdo passa para o outro lado dividindo, porque ele foi multiplicado. Eu vou escrever aqui em cima, olha, e não vou fazer as contas, que eu acho que eu já tenho essa resposta aqui. E divido por 100. Não sai multiplicando tudo também não. Olha só que bacana. 3.000 por 100. Está multiplicando, eu posso dividir aqui, olha. Posso cortar. 30 vezes 75. Multiplica aí. Quanto que vai dar isso aqui? Vamos apagar? Você consegue achar a resposta? O que eu fiz lá? 3.000 vezes 75 dividido por 100. 3.000 dividido por 100 dá 30. 30 vezes 75 dá quantos? Faz a conta lá. Passa o zero para o outro lado multiplicando com 75, dá 750, vezes 3. 1.500, 1.500, 2.250. Então o salário de João ali vai ser R$ 2.250. Faz a conta. Eu quero que você treine isso. Eu não coloquei resposta. Eu não estou aqui para dar as respostas para você. Eu estou querendo que você cave, procure, pesquise, treine. Eu falei lá no início, eu tenho que perder 20% disso aqui, ó. Eu vou ter que malhar demais. Então, na matemática, tem que fazer isso. Ok? Ficou com a aguinha na boca aí? Manda a pergunta que eu respondo lá. Aí eu posso responder, mas tenta fazer. Agora vamos para os macetes da porcentagem. Porque eu poderia ter feito aquele cálculo de uma forma diferente. Vamos para os macetes. Eu quero achar 100% de qualquer número. Qualquer número. Você vai fazer o seguinte, vamos colocar um exemplo aqui? Vamos colocar aqui o número 3.000. Vamos usar ele de exemplo. 3.000. Você quer achar 1% de 3.000? O que você vai fazer? 3.000 dividido por 100. Só isso? É, você vai achar. Corta, corta. 30. Então, 1% de 3.000 é 30. Aí se você entender isso aqui lá na poupança, que está abaixo de 0,5% ao mês, você vai perceber umas coisas lá. Igual, 1% é 30. 0,5%, metade de 1. Dividido por 2, dá 15 reais. Então, 3.000 na poupança rende no mês 15 reais. Vale a pena? Se você não tiver outra forma de recurso, de investimento, vale. É 15 reais a mais, apesar que é pouco. Beleza? Agora, desconsidere isso aqui. Esse aqui foi só um exemplo, tá? Que eu queria falar da poupança. Se você tiver dinheiro sobrando, que no meu caso é sobrar. 5%. Como é que eu faço para achar 5% de qualquer valor? Estou usando 3.000, né? Eu vou fazer o quê? Opa, deixa eu colocar igual aqui, né? Vou pegar os 3.000. Gente, isso é para qualquer número, beleza? Eu vou dividir por 20. Fato. 5% de qualquer número. É só fazer isso. 300 por 2. 150. Outra forma de fazer isso. Você já não achou 1%? 1 vezes 5. Quanto que deu aqui? Não tinha dado 30? Então, 30 vezes 5. 150. Opa, deu certo. Deu certo. Olha o 10%. O 10% é muito famoso. O pessoal fala lá, tem que entregar 10% na igreja. Ô, gente, cada um na sua. Cada um na sua. Porque se o cara entrega ou deixa de entregar, isso não é da sua conta. Isso é você, é a pessoa e Deus, é a pessoa e a igreja dele, tá? O pessoal fica muito discutindo isso, de religiões. Esquece. Cada um na sua. O que vale é o respeito. Então, não é 3.000? Divide por 100. Opa, divide por 10, perdão. 10% é dividir por 100. Ó, dividir por 10. Então, dá quantos? 300. Bacana, né? Já estou fazendo uma relação lá com as aulas de sociologia, filosofia, ensino religioso, né? Viu que é fácil? Isso é macete, você faz de cabeça.
Praticamente alguns dá para fazer isso. Outra coisa, eu dividi por 100. Se eu multiplicar por 10, eu também acho o mesmo valor. Tá? Fato. É simples. Em relação à porcentagem, dá para fazer alguma coisa mais bacana. Vamos seguindo. 20%. 20% de qualquer número. Gente, você lembra lá, quando o pessoal explorava o ouro aqui em Minas Gerais e algumas outras regiões do país, o pessoal cobrava o quinto. Não é? O que era o quinto? Era os 20%. Não era o 3 mil que eu tinha colocado ali? Não era? Então, o cara achou 3 mil quilos de ouro lá na época. O que ele fazia? Ele tinha que pagar o quinto. O que era o quinto? Era o valor achado dividido por 5. Aqui, ó, 30 por 5. Dá 6. Eu faria os 2 zeros. Dá 600. Ficou com dúvida? O que você vai fazer? Pega os 3 mil, divide por 10 e multiplica por 2. 3 mil por 10, 300. 300 vezes 2, 600. Eu sempre uso 10, que é uma referência para mim, tá bom? 25%. Você vai pegar os 3 mil e dividir por 4. Metade de 3 mil, 1.500. Metade de 1.500, 750. Ou simplesmente divide. E os 50%, que é o básico, 50 para mim, 50 para você. Ou melhor, metade para você e metade para mim. Então, 3 mil é dividido por 2. Que dá 1.500. Bacana? Gente, isso é macete. Cálculo rápido, cálculo fácil. No Enem da vida é muito fácil fazer assim. Ok? Apesar que às vezes os números que estão lá não são tão exatos quanto esse. Beleza? Mas são coisas que a maioria das pessoas da minha idade já sabe fazer. Você também tem capacidade para isso. Mas, de novo, tem que treinar. Tem que dedicar. E isso é você que tem que fazer. Beleza? E eu conto com isso. Eu quero que você tenha não um futuro de sucesso. Eu quero que você tenha um presente de sucesso para refletir lá na frente. Lá você vai colher os frutos disso aí. Vamos estudando. Olha. Então, de novo, o exemplo aqui do Fernando. Dá para usar os macetes? Dá. Acabei de fazer, olha. 3 mil dividido por 2. Dá 1.500. Se eu dividir por 2 de novo, dá 750. Então, eu posso afirmar que 3 mil por 2, vou achar 50%, é 1.500. E se eu dividir de novo por 2, eu vou achar 750. Então, eu estou afirmando que o salário do João, que é 75% do salário do Fernando, é de 2 mil. Faça você agora. Eu quero que você faça. Treine. Comece a pensar fora da caixa. Comece a agir fora daquilo que você está acostumado. Não é fácil, mas vale a pena. Você tem que se esforçar. Beleza? E eu quero isso. Eu quero ser um exemplo para você. Tá bom? Eu quero que você vá além. E para isso você vai ter que treinar. E às vezes sozinho. Vamos lá. Pensando nisso aqui. Para a gente encerrar de vez. 5 mil reais. Eu já sei que parcelado eu vou pagar 5.200. Eu vou pagar isso. Se eu pagar parcelado. E se for no desconto? 5 mil dividido por 100 dá 50. Vezes 5, 250. 250, então, em vez de eu pagar 5 mil, eu vou pagar 4.750. Está certo? Está errado? Manda sua pergunta. Vamos tirar essa dúvida juntos. Vamos treinar juntos. Manda sua pergunta para nós. Interage com a gente nas redes sociais. Eu estou mandando as dúvidas lá. Tá bom? Grande abraço para vocês e eu estou aguardando. Deus abençoe.